Boa noite, os meus cumprimentos, a volta prazerosa a essa série de palestras sobre personalidades da doutrina espírita nos aspectos científico, filosófico e religioso. Personagens de todo o mundo, vários países, muitas do Brasil e algumas da nossa região. A personagem de hoje é mineira, como nós. Muito interessante porque são muitas na ordem alfabética, de A a Z, e exatamente escolhida hoje a última da lista, da ordem alfabética, que é Zilda Gama. Zilda Gama, que nasceu em 11 de março de 1878, em Três Ilhas, município de Juiz de Fora. Zilda era a segunda dos 11 filhos de Augusto Cristino da Gama, que era escrivão de paz, e que tinha como mãe Elisa Emílio Clós da Gama, que era professora do Estado. São João del Rei, uma cidade importante de Minas, foi onde Zilda fez os seus estudos ao lado da própria mãe, ou melhor, com a própria mãe. Posteriormente matriculou na Escola Normal de São João del Rei, onde recebeu o diploma de professora primária, o curso de magistério. Houve um tempo em que Zilda Campos teve que assumir os encargos de família. Aos 24 anos de idade, ao perder os pais, Zilda assumiu a direção da casa, cuidando dos 5 irmãos menores e, além disso, um pouco mais tarde, de 5 sobrinhos órfãos. Quer dizer, ela cuidou de 10 crianças. Importante agora, na vida de Zilda Gama, falar sobre os direitos da mulher. Em 1931, quando no Brasil houve intenso movimento em prol dos direitos femininos, Zilda Gama foi autora da tese sobre o voto feminino, que acabou sendo aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara de Deputados e Senado da República. Então, na Constituição de 1932, 32 já estava no governo de Getúlio Vargas, a mulher teve reconhecido o seu direito de votar, o seu direito de eleitora. É importante dizer que, embora o movimento para o voto feminino foi em 1931, em verdade a mulher só veio votar em 1937, uma eleição que foi anulada. O voto ficou perdido. Que eu tenha consciência, a primeira vez que a mulher votou e teve o seu voto reconhecido e considerado e contado foi já na eleição do Eurico Gaspar Dutra, que foi empossado em 1945. Eu me lembro dessa eleição, eu estava em Salinas. Me lembro muito bem que era candidato o Dr. Alcides Martins Loyola, candidato a prefeito municipal, e que era uma eleição realmente, era o fim da ditadura, e que estava sendo apresentado um nome revolucionário, que era do brigadeiro Eduardo Gomes. Então foi aí a primeira vez realmente que o voto feminino no Brasil foi considerado. Questão de magistério, professora e diretora de escola, Zilda passou num concurso promovido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais e em Além Paraíba ela foi professora primária e depois diretora de escola. Dirigiu o grupo escolar Salles Marques e o antigo grupo escolar Coronel Castelo Branco. Sempre dedicada à instrução e educação, tomou parte do primeiro Congresso de Instrução Primária de Minas Gerais, realizado em Belo Horizonte,
E ela gostou tanto da capital que acabou transferindo sua residência para lá. Chegou a hora da doutrina espírita, da mediunidade de Zilda Gama. Ainda jovem, começou a perceber a presença de espíritos. Recebeu mensagem de seu pai e de sua irmã já falecidos, que a aconselhavam e a consolavam nos momentos de provação, de muita tristeza. Elegendo a mediunidade como sacerdócio autêntico, ela brilhou de modo fulgurante, doando novos conhecimentos e preparando o terreno para a implantação da verdade. É bem importante a mediunidade de Zilda Gama, porque ela recebeu uma mensagem direta do mestre Allan Kardec, a entusiasmando para o seu trabalho espírita. Isso foi em 1912 que ela recebeu, então, a mensagem de Kardec. E após essa manifestação, o codificador lhe propiciou outros ensinamentos que vieram à luz na obra Diário dos Invisíveis, publicada em 1929. Na literatura, ela escreveu poemas, escreveu contos, publicou em vários periódicos, entre os quais do Jornal do Brasil, a Gazeta de Notícias e a Revista da Semana. Muito importante dizer que Zilda Gama é pioneira na recepção psicográfica de autores brasileiros. Ela começa realmente a literatura mediúnica ou a literatura espírita. Então há uma novela. Em 1916, seus benfeitores espirituais disseram-lhe que passaria a psicografar uma novela. Notícia que a deixou muito surpresa. Era a notícia de Victor Hugo, o maior dos românticos, o grande escritor, o mais importante romancista brasileiro. O espírito Victor Hugo passou então a escrever por seu intermédio. Dentro de pouco tempo, a primeira obra, Na Sombra e na Luz, estava completa. Sob a ação de Victor Hugo, suceder do Calvário Infinito, Redenção, Dor Suprema, Almas Crucificadas e muitos outros títulos que vieram a público através do Solar de Apolo, Na Seara Bendita, Na Cruzada do Mestre, Elegias Douradas. Graças às psicografias espirituais que surgiram pelas mãos de Zilda Gama, muito foi o conselho a muitas pessoas aflitas. Ela atendeu prontamente ao chamado de Jesus e à proteção espiritual de Allan Kardec. Coube a ela, Zilda Gama, organizar o livro das crianças, dos garotinhos, manual dos professores e o pensamento. Zilda Gama foi uma antecessora de Chico Xavier. Ela psicografou antes dele, então antecedeu. Livros. É uma quebra de exclusividade. Zilda Gama quebrou a exclusividade masculina em questões de direitos civis, exerceu jornalismo profissional, escreveu contos e poesias para vários jornais. Agora a hora da reencarnação. Por que o espírito Victor Hugo voltou-se inteiramente para a mediunidade de Zilda Gama? É que Zilda fora a reencarnação de Leopoldine, filha de Victor Hugo, que pela sua morte, pela tristeza com que ele ficou na passagem de Leopoldine para o mundo espiritual, Victor Hugo se tornou espírita. Isso foi muito bem explicado na palestra que eu já gravei sobre ele. Então, reencarnação de uma filha de Victor Hugo, de Leopoldine, então ele, espírito, se dedicou também inteiramente à psicografia por intermédio dela. Leopoldine havia desencarnado em Paris aos 19 anos. A primeira obra psicografada por Zilda, assinada por Victor Hugo,
eu já disse o nome dela aqui, foi Na Sombra e na Luz, muito famosa, que é uma novela verídica, que relata a existência triste de um companheiro na Europa no século XIX. Depois veio Do Calvário ao Infinito, romance que passa na Rússia do século XIX e narra a história de almas ligadas entre si que sofreram muito espiando crimes cometidos. Agora, a linha de chegada, o fim de percurso que todos nós, em algum tempo, temos que passar por ele. 1959, após sofrer um derrame cerebral, Zilda passou a viver numa cadeira de rodas, assistida pelo sobrinho Mário Ângelo do Pinho. E veio a desencarnar em 10 de janeiro de 1969, no Rio de Janeiro. Zilda Gama é a glória da doutrina espírita. Pioneira, eficiente, escrevendo através das penas mais ágeis da literatura humana, mundial, que foi de Victor Hugo, então ela pode realmente desenvolver um maravilhoso trabalho. Alma de Escola dedicou toda a sua existência ao propósito de difundir no Brasil a doutrina dos espíritos. Zilda representa um marco na história do espiritismo no Brasil. É exemplo para todos os que pretendem fazer o mediunato um instrumento afinado do espírito. Terminando, a você, Zilda Gama, os nossos agradecimentos, o nosso abraço mais fraterno.